Olá, eu sou o professor Lunático e no vídeo de hoje iremos discutir um tema muito importante para a nossa história, a ditadura civil-militar no Brasil. Vamos entender como esse período de repressão afetou a sociedade brasileira e conhecer a resistência daqueles que lutaram pela democracia. Primeiramente, vamos conhecer o contexto histórico. Para compreender a ditadura civil-militar no Brasil, precisamos entender o contexto histórico em que ela ocorreu. Na época, o mundo estava polarizado pela Guerra Fria e a influência dos Estados Unidos na América Latina era muito forte. De um lado, União Soviética, do outro, Estados Unidos. E os EUA, eles vão influenciar grande parte da América. Não apenas o Brasil teve regimes autoritários, como muitos outros da América do Sul em períodos próximos. O presidente da época, o João Goulart, Jango, como foi conhecido, passou a ter umas ideias mais socialistas, trabalhistas e chegou a entrar em contato com a China. É claro que militares e forças importantes não gostaram nada disso e tomaram uma atitude severa, que foi tirá-lo do poder. Em 1964, o golpe militar derrubou o governo democraticamente eleito e instalou uma ditadura no Brasil. Os militares se justificavam, alegando que precisavam evitar uma ameaça comunista no país. O brasileiro sempre teve medo dessa ameaça, que, diga-se de passagem, nunca existiu. Em seguida, vamos agora ver a ditadura no Brasil. Com a instauração do regime militar, o Congresso Nacional ele foi fechado e o governo tomou medidas drásticas para o controle da população. A gente vai ter programas que vão se aproveitar da falta de transparência, como o programa Dei Ouro para o Bem do Brasil, onde as pessoas doavam ouro para o governo e recebiam um anel de metal em troca como forma de agradecimento. Vamos ter os atos institucionais também, em especial no ano de 1968, que foi promulgado o ato institucional número 5, o AI-5, que concedia poderes extraordinários ao governo, como a censura aos meios de comunicação, a suspensão de direitos políticos e o aumento da repressão. O regime não hesitou em usar a tortura e violar os direitos humanos para manter o controle sobre a população, de choques elétricos ao famoso pau de arara, que amarrava pés e mãos numa haste de madeira. Um caso famosíssimo é o de Frei Tito, que chegou a cometer suicídio. Além da tortura, centenas de pessoas se tornaram desaparecidas. De professores, a gente tem em torno de 500 que foram capturados. Alunos eram perseguidos. Já na cultura, tivemos cenas de novelas, emissoras de TV e diversas músicas que foram censuradas. Tem inclusive uma música que é Cálice, de Chico Buarque, que faz uma alusão à taça que Jesus Cristo santificou seu sangue com o cálice de mandar alguém ficar quieto. Já a parte da resistência e a luta pela democracia, apesar do regime ser muito autoritário, muitos grupos e movimentos se organizaram para resistir e lutar pela democracia. Estudantes, sindicatos, artistas, intelectuais, religiosos e guerrilhas foram algumas das frentes de resistência. A imprensa alternativa e os exilados políticos também desempenharam um papel fundamental, denunciando os abusos do regime. Além disso, algumas pessoas optaram pela luta armada, como foi a guerrilha do Araguaia, que resistiu nas selvas do norte do Brasil. Também tivemos o milagre econômico, que acompanhou a época da Copa do Mundo. Isso se viu de um alto combustível para uma intensa propaganda nacionalista que nos incentivava a amar o governo. Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas a economia de alta inflação e os salários congelados que não acompanhavam essa inflação, além da ausência de transparência de gastos federais, não demorou para esse milagre se diluir. E aos poucos os militares tomavam consciência que o regime já se evoluía para uma abertura política. Então, a gente vai ter em 1985 o fim da ditadura e a instauração da democracia. O regime militar ele durou até meados dos anos 1980, quando a pressão popular se intensificou e a abertura política foi inevitável. Tivemos um intenso movimento das diretas já e as manifestações populares foram fundamentais para exigir eleições diretas para presidente.
Em 1985, após os 21 anos de ditadura, o Tancredo Neves ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral, mas infelizmente faleceu antes de assumir. Então a gente vai ter José Sarney, seu vice, ele vai assumir e promover a transição para a democracia com a promulgação da Constituição de 1988. A Constituição, que vale ressaltar, ela foi fundamentada no querer de democracia. Ela é muito descentralizada justamente por ser posterior, seguindo um período extremamente centralizado. Então, concluindo aqui nosso vídeo, a gente pode compreender a importância de conhecer a história da ditadura civil-militar no Brasil. Civil-militar porque teve também participação dos civis e refletir sobre os prejuízos causados por esse período de repressão. Valorização da democracia e dos direitos humanos é essencial para construirmos uma sociedade justa e igualitária. E é isso, até a próxima aula. Vamos aprender com os erros do passado e lutar para que nunca mais vivamos